Retomar aqui a nossa análise da quinta cena do livro de Hebreus, capítulo 4, 14 a 5, 10. E nós já estamos na terceira e quarta fase. Lembrando que agora a gente junta as duas fases para facilitar o meu trabalho. Mas você que já assistiu às outras aulas aqui no canal, você pode separar. Primeiro fazer as verdades, depois fazer as lições ou as aplicações para a nossa vida. Ok? As duas formas são inteligentes, são boas de se fazer. Eu estou optando agora por esta nova forma, essa nova formatação de juntar as duas coisas, porque eu adianto o trabalho, é só isso. Mas você pode fazer de maneira individualizada. Deixa eu colocar o texto aqui na tela para a gente começar. Vamos ajustar o tamanho aqui, né? Aplicar o foco, para ver se melhora aí o tamanho da leitura para vocês. Isso, eu creio que já é suficiente. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui essa câmera. Isso. Muito bem. Estamos aqui, já fizemos as outras partes. Nosso personagem é Jesus. E a gente vai analisar em todos os versos que ele aparece. Por exemplo, o 14 está aqui, ó. Verso 14, Jesus aparece. Olhamos aqui, ele aparece como filho e como sumo sacerdote. O que foi dito aqui a respeito dele? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Então, o personagem é Jesus, a gente sempre começa com ele. Então, Jesus era o Filho, isso aqui é o texto, então vou mudar a cor. O Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Então, é isso que foi dito a respeito de Jesus aqui na primeira verdade, certo? Então, nós vamos ver o seguinte agora. Esta verdade nos ensina que... Dois pontos. E agora, para fazer a lição para hoje, eu vou pegar a verdade, trazer para cá e vou aplicar um novo formato a ela, que é o formato de título. Por quê? Porque aqui agora, para mim, é um título, certo? Só vou modificar aqui a fonte, porque eu não quero todas maiúsculas. Só isso. Pronto. Tá aqui. Vou trocar a palavra verdade por lição, porque verdade não é mais, né? Agora vai ser a lição para as nossas vidas. A verdade era para o passado, né? A verdade era para o tempo da escrita. Porque, ó, olha só a verdade. Jesus era o Filho de Deus como grande sumo sacerdote que penetrou os céus. Tudo no passado. Então eu estou me referindo ao que o texto está dizendo. Por isso que a gente pega o próprio texto, ó. A verdade inicial é você saber trabalhar com aquilo que foi dito do personagem no próprio texto. Isso é a verdade inicial. Então, a verdade inicial que nós temos aqui é uma referência a Jesus no próprio texto. Então, agora, a lição é o que eu aprendo, é o que eu e você aprendemos. Eu gosto de colocar eu e você. Jesus, devemos saber que Jesus agora não é mais era, tá? Porque agora é uma lição para mim, no presente. É para mim e para você. Então, eu e você devemos saber que Jesus é o Filho de Deus como grande sumo sacerdote, o Filho de Deus que se coloca, vou colocar assim por enquanto, que se coloca entre nós e Deus, como grande sumo sacerdote. Grande e sumo sacerdote são dois superlativos.
que o texto está querendo dizer é que Jesus é o maior. Não existe um sumo sacerdote igual a ele. É isso que o texto está querendo dizer, por isso que ele usa dois superlativos, porque grande já indica algo grande. E sumo indica o maioral, o principal. Então, eu e você devemos saber que Jesus é o Filho. Eu vou tirar aqui porque Deus, para não ficar repetindo, é o Filho que está entre nós e Deus como único intercessor. Eu vou colocar assim, por quê? Porque a gente tem só. Vou dar uma pausa rápida. Eu vou colocar assim, por quê? Porque olha só, o texto está dizendo que Jesus é o grande sumo sacerdote. Sacerdote é aquele que intercedia pelo povo, que entrava no Santo dos Santos para fazer a expiação dos pecados, para interceder entre o pecador e Deus, entre si mesmo e o próprio Deus. Então, o sumo sacerdote podia fazer isso, ele podia mediar esse conflito que o homem tinha com Deus. Só que o texto, quando diz o grande sumo sacerdote e coloca Jesus como filho de Deus, o texto está querendo nos dizer que ele é o único, ele é o maior, ele é ele é soberano no que diz respeito à intercessão hoje. Então é isso que nós aprendemos aqui, como lição do verso 14 para hoje. Eu e você devemos saber que Jesus é o Filho que está entre nós e Deus, como único intercessor. Eu não preciso mais dessa parte. Por quê? Porque eu sei que ele está no céu, né? Verso 14, como único intercessor. Então é isso que o texto quer que a gente saiba aqui, nesse primeiro verso da cena. A introdução da cena. Mostrar que Jesus é o único, é o mais poderoso intercessor que o homem terá na sua relação com Deus. Ok? Terminamos então a primeira lição. Vou só ajustar o tamanho da página aqui para ficar certinho. Vamos lá. Esses detalhezinhos não são tão importantes, mas bom, já vi que não dá. Aqui não vai dar certinho, então vou aumentar isso. Vamos ver. Pronto, agora deu. Vamos então para a segunda. Com a segunda aprendemos 2 pontos. Aí aqui é a segunda verdade. Segunda verdade. O personagem ainda é Jesus, certo? Então tá aqui. Jesus. Vamos ver se o verso 15 fala de Jesus. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós. Então, esse sacerdote que é Jesus, tendo em vista que no 14 o texto está falando de Jesus, que não possa compadecer-se, Jesus, novamente, das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Pronto. Jesus aparece então aqui 3 vezes no texto. Eu vou destacá-lo para você saber que aqui é Jesus. Para nós sabermos, né? É bom fazer isso no exercício. E agora nós vamos trazer para a verdade. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Jesus foi o sumo. Acho que agora eu já posso copiar o texto. Muito bem, vou jogar o texto para cá.
Joguei o texto para cá. Jesus foi o sumo sacerdote que eu vou mudar isso daqui, que podia compadecer-se. Desculpem, mas de manhã eu tenho uma alergia muito forte. Todos os dias de manhã é assim. Orem por mim. Quem sabe Deus te ouça e faça um grande milagre nesse sentido, né? Já fazem muitos anos que eu tenho. Não tive força nem coragem suficiente para pedir isso a Deus com fé suficiente. Então vamos lá. Compadecer-se das nossas, não é nossas aqui, porque eu estou pensando aqui no passado, eu estou pensando aqui na igreja. Então eu vou mudar também. Compadecer-se das fraquezas da igreja. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à semelhança da igreja, mas sem pecado. Pronto. Terminamos aqui a verdade, certo? E agora eu vou dizer o seguinte: esta verdade aqui aprendemos que, dois pontos, e o processo é o mesmo. Eu pego a verdade, trago para cá e vou mudar essa formatação aqui para título, né? Porque agora não é mais a verdade, eu quero destacar, agora é a lição. E mesma coisa que eu já fiz na anterior. Vou pegar aqui eu e você, só para facilitar. Eu vou trazer para cá. Eu e você, o tamanho a gente devemos saber que Jesus é o maior intercessor capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Por quê? Porque agora eu e você, não é mais a igreja. Não. Então, nós estamos pensando na igreja de hoje, né? Aqui. Pois ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Porém, ele as venceu. Muito bem. Então é isso que nós aprendemos. O que o texto está querendo nos ensinar aqui é que Jesus é o maior intercessor. Vamos melhorar. Jesus é o único intercessor, é o intercessor capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele veio, ele veio e se deixou ser
tentado em tudo. A nossa semelhança, porém as venceu, e então sabe exatamente pelo que passamos. Então, o que o verso 15 está nos ensinando é que Jesus é o intercessor perfeito. Jesus sabe exatamente pelo que nós vivemos. Então, quando nós pecamos e fracassamos, ele foi tentado. Ele venceu o pecado por nós. Ele superou as debilidades por nós. Ele sabe o quanto para nós é difícil enfrentar as nossas dificuldades. Ele nos capacita, o Espírito nos dá força. No entanto, ele sabe como ele venceu isso sendo Deus. E sabe como nós perderemos muitas batalhas por ter a natureza caída adâmica. A natureza que herdamos de Adão e Eva, nossos primeiros pais. Então, Jesus se torna um sacerdote único e perfeito, porque ele experimentou o que nós experimentamos e venceu. Os sacerdotes humanos experimentam o que nós experimentamos e perdem. Então, eles não têm mais condições, depois que Jesus veio, esses sacerdotes não têm mais condições de interceder por ninguém, porque eles mesmos precisam de intercessão. Até a vinda de Jesus Cristo, eles ofereciam o sangue de um animal para expiar o pecado. Agora, Jesus Cristo ofereceu o seu próprio sangue para expiar de uma vez por todas os pecados do mundo inteiro. Ou do mundo inteiro daqueles que creem nele, entregam suas vidas a ele e confiam nele como único capaz de interceder por eles. Então vamos voltar para a tela e vamos continuar aqui. Vamos para a terceira verdade. Deixa eu só ajustar aqui. Porque eu gosto de deixar tudo na tela. Muito bem. Saiu fora aqui. Muito bem, vamos para a próxima verdade, né? Com a terceira, aprendemos que 2 pontos. Agora é a terceira verdade. O personagem continua sendo Jesus. Vou dar aqui uma mudança nele. E vamos ver se ele está aqui já no texto seguinte, né? Capítulo 5, verso 5. Porque Jesus, depois do verso 15, Jesus não aparece mais. E vai aparecer apenas aqui, no 5. Cristo a si mesmo se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Então isso aqui é Jesus também. Mas isso aqui é Jesus, glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Nossa, o Jesus é extremamente abundante aqui no verso 5. Olha quantas vezes Jesus aparece no verso 5. Olha como o autor chama atenção para a figura de Cristo aqui nesse texto. Gosto de destacar, eu gosto de deixar tudo em maiúscula, negrito e ainda com o sublinhado. Então vamos ver o que o texto diz. Jesus era o. Pronto, já posso pegar o texto. Coloco aqui e mudo de cor. Aqui são detalhes que não precisava aparecer na filmagem, né? Mas vamos lá. Beleza.
Terceira verdade, Jesus era o Cristo que a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje é uma palavra que indica tempo, né? Então eu acho que não cabe aqui no passado. Posso tirar. Eu te gerei. Verso 5. Muito bem, terminamos aqui a verdade. Com ela, aprendemos que, dois pontos. Aprendemos que, eu tirei o texto aqui, tá vendo? O verso 5 eu tirei, então vou ter que pegar ele de volta. São detalhezinhos que acabam acontecendo sem que a gente perceba. A gente acaba cometendo alguns erros. Deixa eu voltar ele aqui para o formato original. Beleza. Vamos pegar aqui. Cristo se glorificou para se tornar sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe: Tu és meu filho, eu hoje te. Pronto. Aqui são as vezes que Jesus aparece no texto. Acho que até esqueci uma aqui. Para se tornar. Também é Jesus. Beleza? Então agora o que nós aprendemos com essa terceira verdade? Vamos para cá? Vamos fazer aquela mudança, né? É um título agora não é mais verdade. Vamos colocar aqui. Opa. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Tenho. Muito bem. Deixa eu só ajeitar a câmera agora. Vou deixar aqui o. Isso. Eu e você precisamos saber que Jesus é o Cristo. Que Jesus é o Cristo que a si mesmo não se glorificou para ser sumo sacerdote, para ser o único intercessor, mas o fez assim o próprio Deus, quando lhe chamou de filho, dizendo que o havia constituído para tal. Maravilha! Terminamos e aprendemos algo maravilhoso aqui. Algo que eu confesso que até eu ainda tinha alguma dúvida. Vamos só aqui dar aquela a formatada. E aí a gente faz um comentáriozinho rápido. Não é o nosso objetivo, mas vamos lá.
E aqui é a terceira, né? Só ajustar então, terceira lição. Vou aumentar um pouquinho esse. E pronto. Acho que já dá assim. Beleza, prontinho. Olha só o que nós aprendemos. Eu e você precisamos saber que Jesus é o Cristo. Ou seja, o texto está dizendo que Jesus é o enviado de Deus. Em outras palavras, simplificando bastante, o texto está dizendo que Jesus é Deus. E que esse Deus, Jesus, não tomou esse privilégio de ser o único sumo sacerdote. Não foi ele que se auto-intitulou único sacerdote. Foi o próprio Deus que o reconhece como único e como o substituto geral de qualquer sacerdote humano, quando o reconhece como filho diante de toda a humanidade, quando o chama de filho diante da humanidade. E mais, quando diz para essa humanidade que houve um tempo em que Deus o gerou para ser sacerdote, para esse ofício. Nós não podemos confundir esse texto achando que o texto está dizendo que Cristo foi gerado em algum momento da história. Quando a gente faz essa análise interpretativa, usando o método de seleção, a gente entende o texto de uma maneira muito fácil. Por quê? Porque do que é que a gente está falando até agora? Verso 14. Jesus é o único sacerdote, o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o único porque ele experimentou o que nós experimentamos e venceu o pecado. Por isso ele é o único. Verso 15. E agora ele vem dizer, e Jesus não abdicou para si. Não foi ele que se fez sacerdote. O próprio Deus o fez sacerdote, chamando ele de filho e tendo escolhido um dia, tendo feito isso acontecer em um dia. Eu hoje te gerei como único intercessor. O fato de estar sendo dito que Deus o gerou não é no sentido de ter gerado ele, de ter criado ele um dia. É de ter estabelecido ele um dia como único sumo sacerdote. Percebem como a metodologia nos ajuda a entender, porque a gente vai aprendendo o que o texto está dizendo passo a passo. É muito legal. Vamos voltar para a tela e vamos então continuar, né? Quarta verdade, quarta lição. Então, com ela, aprendemos que, dois pontos, vou mudar aqui para a quarta verdade. O personagem é Jesus e a gente vai procurar ele aqui no 6. Como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Jesus aparece duas vezes aqui. E aqui é uma confirmação do texto anterior, né? Mas vamos seguir, vamos fazer. Como também em outro lugar diz. Então Jesus era segundo o próprio Deus. Agora eu pego o texto e trago ele para cá, mudo a cor para saber que é o próprio texto, porque a verdade nada mais é do que o próprio texto. Então, vamos destacar, Jesus era, segundo o próprio Deus, sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A ordem aqui não é que Melquisedeque tenha ordenado. A ordem aqui é uma ramificação, é uma espécie, é uma categoria. Melquisedeque deu origem à ordem sacerdotal, o grupo de sacerdotes especiais. Ele abriu a fila e criou uma categoria. É nesse sentido. Então Jesus era sacerdote segundo a classe
de uma equipe de sacerdotes especiais diante de Deus, de sacerdotes, de verdadeiros sacerdotes diante de Deus. Então tá aqui. Já terminamos, né, a verdade. Vamos ver o que nós aprendemos em termos de lição. Com ela, aprendemos que... Dois pontos. Estou esquecendo um detalhezinho aqui, mas tudo bem. Depois eu corrijo no e-book. Vocês vão ter tudo já corrigido, tá? Normalmente o e-book não fica pronto logo após eu lanço o vídeo. O e-book às vezes demora um pouco, porque eu vou fazer algumas correções. Então, vamos lá, quarta. Vou puxar para cá, porque a lição nada mais é do que a própria verdade, só que trazida para os nossos dias. Aqui eu vou mudar para título, né? E vou mudar isso aqui também. Por quê? Porque agora é uma lição para mim e para você. Beleza. Então, quarta lição. Eu e você devemos saber que Jesus é um intercessor da mesma classe de Melquisedeque. E quem afirma isso é o próprio Deus. Pronto. Está aqui a nossa lição. Vamos fazer aqui os ajustes de páginas e aí eu faço um breve comentário aqui para vocês. Eu gosto de ajustar assim, para ficar numa página só, né? Ainda não deu. Pronto, agora ficou. Então o que nós aprendemos aqui? O texto está dizendo que nós precisamos entender que Jesus foi instituído sacerdote pelo próprio Deus e Deus o coloca em uma classe especial de sacerdotes. Notem que no Novo Testamento ninguém mais foi enquadrado na classe de sacerdotes de Melquisedeque, além do próprio Jesus. Na verdade, nem no Velho Testamento você ouve Deus referindo-se àqueles sacerdotes como sendo da mesma classe, da mesma ordem. O texto está destacando que Melquisedeque foi um sacerdote especial, até porque Melquisedeque aparece do nada e depois desaparece muito rápido. Assim como Enos, Enoque, que andaram com Deus e desapareceram na história. Um deles foi até tomado pelo próprio Deus. Então Melquisedeque é um personagem enigmático. O texto de Hebreus está destacando que esse personagem deu origem a uma linhagem sacerdotal especial e que Jesus fazia parte dessa ordem. Nós nem sabemos quem mais fazia parte dessa ordem, mas sabemos claramente pelo texto do verso 6 que Jesus fazia parte, porque o texto faz questão de destacar. Eu creio que a ênfase aqui é a especialidade de Jesus, é o fato de Jesus ser um sacerdote especial, único, e que nós, então, devemos e podemos descansar nele, confiar nele. Então, vamos seguir, né? Com ela, aprendemos que... Com ela aqui, com a quinta verdade, né? Para não colocar com a quinta, aprendemos que... Quinta verdade. Apesar que não fica tão ruim assim, né? O personagem aqui é Jesus. Vamos olhar o texto, né? Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, lágrimas, súplicas
a quem o podia livrar da morte e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Opa, então tá aqui mais um texto onde Jesus aparece bastante. Jesus aqui eu já posso puxar o texto, não precisa escrever nada. Ó. Jesus vermelho para indicar que é o texto. Jesus nos dias da sua carne. A escrita às vezes da Bíblia não é tão legal. Então eu posso já fazer algumas mudanças. Ofereceu com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Muito bem, terminamos aqui mais uma verdade. Ela nos ensina que, dois pontos, vamos puxar a verdade para baixo, vamos colocar aqui já a primeira lição, eu e você, e vamos vir aqui colocar como título, né? Agora eu quero que seja um título. Onde é que eu provo que isso está no texto? Aqui, ó, veja onde, no 7. Então, vamos lá. Eu e você devemos saber que Jesus, quando viveu entre nós, ofereceu quando viveu entre nós e se ofereceu em sacrifício, fez com forte clamor, lágrimas e súplicas. Olha só, isso aqui tudo é redundância, tudo é ênfase, né? Ó, porque clamor, lágrimas, orações e súplicas praticamente está dizendo a mesma coisa. O que o texto está querendo dizer é que Jesus ofereceu esse sacrifício com muita dor, acho que eu posso colocar assim, com muita dor. Não foi fácil. É isso que a ênfase está dizendo. Ou eu vou deixar igual? Vou deixar igual. Lá nas resumo das lições a gente pensa em alguma coisa. O fez com forte clamor, lágrimas, orações e súplicas. A quem o podia livrar da morte. E alcançou graça, pois é amoroso, pois é amoroso. Lembrando que pois é amoroso por causa do seu amor, né? Tá? Fica melhor. Por causa do seu grande amor, da sua piedade. Por que Jesus alcançou a graça de ser livrado da morte? Notem, Jesus teria sido morto muito mais cedo pelos judeus
se não fosse isso. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Jesus não foi livre da morte, ele morreu por nossos pecados. Mas ele teria sido, ele pregou durante 3 anos. Ele serviu ao propósito de Deus de preparar o mundo para uma nova era, a era da igreja. E ele viveu e ele executou a obra expiatória com muita dor, com muito sofrimento, durante 3 anos. Mas ele teria sido morto muito antes disso, se não fosse o fato de que ele clamou a Deus, de que ele suplicou a Deus. Por isso que você vai encontrar no Evangelho de Marcos, sobretudo, Jesus como um homem de oração. Né? Eu destaquei outro dia em um estudo 20 momentos em que Jesus aparece na Bíblia orando. E em muitos desses momentos, a Bíblia diz que Jesus ia para lugares desertos falar com Deus. A Bíblia, ela chega a dizer que Jesus passava a noite inteira orando. Por que é que Jesus orava? O escritor aos Hebreus, inspirado por Deus, teve a revelação. Jesus orava para que Deus o livrasse da morte, até que o propósito fosse alcançado, até que a revelação de quem ele era, o único intercessor, fosse apresentada aos homens. Lição maravilhosa, essa lição de número 5, né? Maravilha. Então vamos lá, vamos para a próxima. Já estamos quase terminando. Deixa eu ajustar aqui. Eu gosto de fazer isso. Pronto, para deixar tudo no mesmo lugar. Tá aqui, 5ª lição. Agora nós vamos para a próxima